Messi, campeão do mundo, Mbappé vice. Muita gente deu aquela sacaneada com a situação e chegou a fazer a pergunta cômica: como deve estar o clima dentro dos vestiários do PSG? Será que o Neymar deu aquela sacaneada no francês ou tá tudo amistoso? Bom, o fato é que torna-se impossível não pensar nessas coisas quando a gente lembra o histórico de relacionamento conturbado envolvendo o trio. E agora, quando tudo parecia mais sossegado, eis que a novela mais louca de transferências do ano passado decide ressurgir. E o Real Madrid, clube que supostamente teria desistido do jogador francês, aparentemente voltou pra parada e está apostando todas as fichas em levar Mbappé com uma oferta bilionária. Sim, você não ouviu errado, bilionária. Assim como também não deve deixar de se inscrever no canal e deixar logo o like para ajudar esse que vos fala a desbravar o mundo insano do YouTube. Simbora! Mbappé mais uma vez entra na mira do Real Madrid. Será que agora começará mais uma temporada da novela de ir parar ou não no Santiago Bernabéu? Fato é que o jornal italiano Gazzetta dello Sport confirmou que Florentino Pérez, dono do Real, voltou a apontar o radar para o jogador. A publicação do tabloide italiano fala que os merengues não desistiram de contratar o artilheiro da Copa do Mundo. As cartas foram jogadas na mesa do sempre ambicioso Florentino Pérez, destinado a garantir o Real Madrid no topo do mundo sempre. E acredite se quiser ou não, mas o valor destinado pelos merengues vem para derrubar completamente quaisquer investidas que forem de qualquer clube pelo jogador francês. As investidas que não de hoje ocorrem entre o Clube de Madrid e o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 podem ter o seu fim após um novo montante preparado pelos merengues ser simplesmente assustador. Segundo o Gazeta, o clube irá preparar a oferta que totalizará cerca de 1 bilhão pelo jogador. 1 bilhão. O jogador estaria realizando um sonho seu de infância e Kylian já confessou que ver Cristiano Ronaldo fazendo inúmeros golaços e dando um show pelos merengues desde pequeno atraiu demais o jogador para ir parar no Real. O sonho de fazer sua própria história nos merengues só cresceu. Na verdade, Mbappé já teve até uma passagem pelo Real Madrid. Quando era pequeno, ainda nas categorias de base, ele ficou um período em avaliação no Real Madrid e foi muito acima da média. Acabou despertando o interesse do clube, mas seus pais não deixaram ficar. Não queriam que aquela mudança repentina para a Espanha atrapalhasse nos estudos do craque. Mas agora, depois que o tempo passou, Madrid poderia e claro pode ser o ponto preferido de intercessão para o jogador, que já teve outra oportunidade de ir para o Real tempos atrás. Muito cotado para ir para a poderosa e possante equipe espanhola, tida sem dúvidas como a maior de todo o mundo, é claro, o jogador era tido como a cartada certa de Florentino Pérez. Porém, na hora de acertar todos os valores, o cara simplesmente deu um migué absurdo, prestes a fazer história e a jogar definitivamente no clube dos seus sonhos. As cifras astronômicas oferecidas pelo cheque do PSG, Nasser Al-Khelaifi, falaram muito mais alto e o jogador decidiu optar pelo PSG. Só que no meio de outubro ainda desse ano de 2022, que já está pedindo passagem e está em seus últimos dias, havia a confirmação de um novo terremoto em Paris. Kylian Mbappé queria deixar o clube parisiense a qualquer momento e isso parecia prestes a ocorrer mais precisamente em janeiro, na janela de transferências do inverno, dentre os dias 1 e 30 do primeiro mês de 2023. Mbappé se dizia sentir traído pela direção do Paris Saint-Germain e em especial pelo cheque do clube Nasser Al-Khelaifi, aliado ao acionista do clube do Catar. O atacante havia prorrogado por 3 anos seu contrato com o parisienses, numa situação que havia a seguinte condição: 2 anos de contrato firme com a opção do último ano ser optativa por parte do craque francês. Como Mbappé é bem visto pelos franceses, muito por conta da Copa, conquistada na Rússia em 2018 para o país, e o vice-campeonato jogando muito na final contra os hermanos em 2022, as condições contratuais foram automaticamente aceitas e o jogador passou a ter funções únicas no clube. Funções essas que logo foram escancaradas por fontes ligadas ao clube do PSG, para a mídia e o mundo do futebol em geral, e mostraram um acordo desigual e até autoritário entre as partes. Isso levando em conta que para o contrato realmente ser seguido à risca, Mbappé pediu para a diretoria e demais funcionários da alta hierarquia que certas funções dentro do clube fossem obedecidas, como a hierarquia de cobrar pênaltis sendo dirigida para ele e não para o brasileiro Neymar, além de outras funções dentro do campo que deveriam ser pré-estabelecidas para ele. Ao passar do tempo, Mbappé foi se desagradando com o ambiente e a liberdade que o treinador Christophe Galtier deu a jogadores como o próprio Neymar. E esse casamento à luz de velas de Kylian com Paris Saint-Germain parecia estar há pouco tempo de chegar ao fim. O craque acreditou que as promessas feitas para ele não foram cumpridas e também espera ser melhor supervalorizado após o fim da Copa. Na ocasião, o Real Madrid estava revoltado com Mbappé e restringiu maiores ligações com o jogador. Florentino Pérez estava furioso com as recusas do Tartaruga Ninja. PSG chegou a afirmar que venderia Mbappé prioritariamente para o Liverpool na ocasião e especulava-se que a ida de Mbappé para os Reds poderia vir a partir de uma negociação de troca entre ele e o camisa 11 Mohamed Salah. Na ocasião, o renomado Jürgen Klopp
reafirmou o interesse em comandar Mbappé e chegou a trocar indiretas para o jogador parar na Premier League. A mãe do jogador, na ocasião, também demonstrou interesse no jogador sair de Paris e trilhar novos rumos na carreira. E agora, novamente, surge esse rumor em que supostamente Florentino Pérez teria deixado o orgulho de lado para contar com o jogador tido por muitos como o mais promissor do mundo. Aliás, também nesse rumo de transferências, um nome muito gigante foi associado ao próprio PSG e quem sabe poderia pintar por lá por motivos de holofotes e claro futebol. Um certo português que você conhece há muito tempo e tem seu nome na história. Eu não preciso nem falar, né? Você sabe muito bem quem é. O clima entre os CR7 e os Red Devils já não estava legal há muito tempo. Cristiano, além de não conseguir jogar os minutos que necessitava para se reafirmar no posto dos principais jogadores do mundo, também não vinha gostando da forma como a torcida do United vinha o tratando. Para ele, clube e parte da torcida estavam, na verdade, o desrespeitando completamente e jogando fora a história magnífica que esse cara tem dentro das quatro linhas. A treta que Cristiano e o treinador do Manchester United, Erik ten Hag, protagonizaram foi algo nunca antes visto na história do atleta. Em uma entrevista importante para o Piers Morgan, nome enorme dentro do futebol fora das quatro linhas, o cara simplesmente falou que não respeita o treinador, já que alega com veemência que o treinador nunca o respeitou. Logo, não deve satisfações para alguém que não respeita de forma alguma. Com base nisso, o jogador português vinha fazendo parte de um projeto que se tornou realmente insustentável. Tanto que fontes próximas ligadas aos Red Devils afirmavam, sem medo de errar, que o grande desejo de ambas as partes, tanto do Chris quanto do United, era de que esse contrato seja rompido em definitivo, já que o casamento entre clube e jogador estava longe de ser os melhores e também distante de ser pacífico. E de fato não deu outra. Depois da entrevista reveladora divulgada sobre o CR7 e tudo que ele jogou no ventilador, o United rescindiu o contrato do jogador. A partir daquele momento, o jogador se tornou oficialmente sem clube. O grande problema é que Cristiano Ronaldo já se sente infeliz desde o período em que jogava na Juventus, a equipe da Itália. Lá, os fãs do CR7 se queixavam da falta de qualidade da equipe, que impedia CR7 de brilhar e conseguir mais resultados com a equipe de Turim. Desde então, Cristiano estava em busca de novos ares e queria jogar uma equipe que pudesse lhe proporcionar uma melhor estrutura. O Manchester United foi o time que lhe ofereceu uma grande proposta na ocasião, ao lado do rival dos Red Devils, o Manchester City. Pep Guardiola possuiu grande interesse em contratar Cristiano, mas o astro português rejeitou a proposta feita pelos Citizens por conta da sua enorme identificação com os Red Devils, além da história de idolatria já construída no começo da carreira do CR por lá. Agora, a mais nova especulação da vez envolve a situação de que o Paris Saint-Germain é o clube que irá buscar a contratação de Cristiano para a equipe do Parque dos Príncipes, levando em conta que Cristiano é um sonho que para o PSG já é considerado como antigo. Para o marketing do clube, principalmente pelas pretensões da equipe, segundo os próprios membros da alta hierarquia do clube, o CR7 é o nome perfeito que se encaixaria perfeitamente nos moldes da equipe e faria bem ao novo projeto esportivo parisiense. A possibilidade vinda através dos rumores aumentou quando Kylian Mbappé afirmou querer sair do PSG logo em janeiro do ano de 2023, afirmando que seu contrato de exclusividade com o clube parisiense foi um grande erro e que ele deseja alçar novos voos em sua carreira. Em nova oportunidade, Mbappé recusou esses rumores e falou que isso nunca existiu. O negócio é que ele vai ter que contestar as informações de portais como L'Equipe, Le Parisien e El País, que possuem fontes muito próximas ligadas ao jogador e confirmam essas informações. Levando isso em conta, outro nome que também se agrada com a possibilidade de contar com Cristiano em sua equipe é certamente o Neymar. O NJR sempre demonstrou interesse em jogar ao lado do jogador e mais que isso, já trocou até SMS certa vez, chamando o Chris para jogar ao seu lado. Já foi até mesmo certa vez cogitada uma troca entre os dois jogadores, na qual o Chris viria para o PSG e o Neymar para a Juventus, mas isso nunca aconteceu. Além disso, algo que todos os fãs de futebol certamente sonham é presenciar a incrível fusão de Messi e CR7 juntos, coisa que nunca aconteceu na história e é o desejo de praticamente todos os fãs de futebol espalhados pelo mundo. Ver os dois juntos seria a realização de um sonho que para muitos seria incrível de se tornar realidade. E afinal de contas, a gente sabe que mesmo com 37 anos, o jogador não desaprende a fazer seu show. Cristiano Ronaldo, mesmo com a idade e outros fatores, segue sendo Cristiano Ronaldo. A grande questão é que há outra possibilidade de futuro para o Chris. Segundo o jornal Marca, Cristiano Ronaldo assinará com o clube árabe Al Nassr e será embaixador de uma possível Copa na Arábia Saudita. A possível transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr da Arábia Saudita pode se concretizar em breve. É o que garante o jornal Marca, primeiro a noticiar a negociação do craque português com o clube árabe e desta vez assegura que o jogador está perto de assinar o contrato com a equipe. CR7 ainda se tornaria embaixador de uma candidatura saudita à Copa do Mundo de 2030. Segundo o Diário Esportivo, Cristiano Ronaldo decidiu viajar a Riad para assinar o contrato que o colocaria como grande estrela do esporte no país. Ele teria 2 anos e meio de vínculo para jogar pelo Al Nassr, um dos maiores clubes locais, e depois seguiria até 2030 como embaixador
embaixador de uma candidatura da Arábia Saudita para organizar o Mundial daquele ano junto a Egito e Grécia. O acordo poderia ser oficializado nas próximas horas. Em meio à Copa do Mundo, o Marca trouxe à tona o interesse do Al Nassr em contar com Cristiano Ronaldo e a intenção do jogador de acertar um contrato com cifras astronômicas para seguir a carreira após rescindir com o Manchester United. O jornal chegou a cravar que o destino do atleta estava selado, mas CR7 veio a público para negar. Segundo a publicação, o astro meditou durante as 2 últimas semanas sobre o tema e pediu mais tempo antes de fechar o contrato com o clube da Arábia. Enquanto isso, teriam sido realizadas reuniões para avançar na negociação até que o Al Nassr viabilizasse a contratação diante de mecanismos de controles financeiros. Por outro lado, uma notícia boa para o clube acaba de surgir e envolve Lionel Messi. O jogador chegou a um acordo verbal com o Paris Saint-Germain para estender o seu contrato no clube. Ele aceitou verbalmente a ficar e continuar no PSG para além de 2023, pois o acordo será assinado muito em breve. Messi nunca chegou a aceitar oficialmente a proposta do Inter Miami, clube dos Estados Unidos, que chegou a ter interesse em desembolsar um valor absurdo pela sua contratação, ou mesmo com o Barcelona, clube que supostamente teria interesse em continuar sua carreira. Nenhuma decisão sobre o contrato e o salário foi tomada entre as partes e será decidida em uma nova reunião em breve entre Luis Campos, diretor de futebol do PSG, e o Sheikh Nasser Al-Khelaifi. Mas após a conquista da Copa, o Messi vê como um bom negócio continuar trabalhando no clube parisiense em busca da conquista inédita para o clube da UEFA Champions League. Em relação ao Neymar, tudo será definido após a futura pretensão de Kylian Mbappé de continuar no clube ou não. Caso o Mbappé queira aumentar sua pedida salarial no clube, a situação pode tremer para Neymar e o jogador pode até mesmo ser relacionado a sair na próxima janela de transferências para clubes como o Chelsea, que já chegaram a demonstrar interesse explícito no jogador. Então esquece de comentar aqui embaixo e fortalecer o canal. Valeu por ficar até o fim e eu te vejo no próximo vídeo, rumo ao sonho dos 100 mil inscritos. Até mais!